Fala pessoal, vai começando aqui mais um Mob Vlog e hoje eu tô com ela, Chevrolet S10 na versão High Country. S10 que está prestes a mexer no mercado, a ganhar um novo visual, mas a gente vai passar uma semana com ela e eu vou contando o que eu achei dela no dia a dia, começando por hoje. Vamos lá! Começando que ela é uma picape que eu gosto bastante do visual. Essa grade aqui estreou nessa versão, que é a High Country, e depois a Z71 pegou ela para si, para também ficar com uma cara mais de mal e mais uma pegada esportiva. A gente vai ter ela em Black Piano aqui nesse acabamento e assinatura Chevrolet aqui no meio, e a grade no formato aqui de cascata com a gravatinha aqui nesse lado, né, na parte inferior direita. Olhando aqui nos faróis, olha só, a gente vai ter as luzes, né, halógenas, farol, pro neblina aqui embaixo e também para setas. É um visual bem bacana que chama bastante atenção, um carro aí com uma pegada realmente esportiva. Olha só aqui a lateral, as rodas, né, são bem bonitas. Vamos até pegar as dimensões aqui das rodas para a gente falar certinho. Cadê? Rodas aqui, ó, 265 60 raio 18, roda com acabamento em preto e também diamantado ali no aro, né, fazendo todo o perímetro da roda. A capa aqui dos retrovisores cromada, a gente tem um estribo lateral, assinatura S10 High Country, a gente vai ver também na lateral, mas aqui no Santo Antônio a gente tem rack de teto. E olha só, a picape é realmente bem ajeitada, bem estilosa. E aqui o Santo Antônio não é de ferro como a gente está acostumado, é de plástico, tá bom? Vindo aqui para a traseira, no caso, né, a gente tem novamente a assinatura S10 e aqui High Country. Nós temos a gravata gigantesca aqui na traseira. Traseira que é bem, na verdade, é a de todas as versões, né? Já está bem acostumado com ela. Lanternas com luzes halógenas. Essa picape aqui deve ganhar uma modificação visual, tanto dianteira quanto traseira, também do interior, uma restilização realmente profunda para ganhar mais espaço aí no mercado e quem sabe, né, vencer a Toyota Hilux, ganhar mais espaço aí, mais vendas, derrotar a rival japonesa que é líder do segmento das picapes médias. Lembrando que a tração é 4x4, o motor é um 2.8 turbo diesel, os dados dele estão tudo aqui na tela para vocês, mostrando aqui a caçamba. A gente tem protetor de caçamba nela inteira, capota marítima e olha só, é bastante coisa, cabe bastante coisa. Claro que nessa versão, que é a versão diesel, né, na verdade a S10 só tem diesel no mercado atualmente, nós vamos sempre carregar mais de 1 tonelada de carga aqui na caçamba. Mostrar um pouquinho mais do interior dela, começando aqui pelo banco de trás. Olha só como é o acabamento. A gente tem couro aqui em todos os bancos. Esse banco aqui, na verdade, esse encosto aqui tem um apoia-braço central que é estreito aqui, mas cumpre o que promete, tem uma altura boa. Não só isso, a gente vai ter revisteiros aqui atrás dos dois bancos. No caso aqui minha mochila está aqui atrapalhando um pouco a visão. E uma porta de 12 volts aqui embaixo para a gente inserir aqueles carregadores, né, de carga lenta, já que nós não temos saídas USB aqui para fazer esse tipo de serviço. Nível de acabamento aqui vocês podem ver. Vou mostrar melhor aqui nessa porta. A gente tem couro aqui, Black Piano aqui e as maçanetas cromadas, vidros elétricos em todas as portas, tá? E o nível de acabamento aqui, na verdade o nível de espaço aqui é ok, leva bem aqui 3 pessoas adultas aqui atrás, mas quem vai no meio sofre um pouco mais porque o túnel é elevado justamente por conta do eixo cardan, né, já que nós estamos falando de uma picape 4x4 e aqui o console central não invade tanto a traseira, então dá para poupar um pouquinho os joelhos nesse caso. Na dianteira a gente vai ter basicamente o mesmo nível de acabamento aqui no painel das portas, mas a assinatura High Country é o que dá o complemento. Uma coisa bem interessante, acabamento aqui em couro nos bancos dos dois lados. Desculpem a bagunça aí, é que a gente está em um evento de uma outra marca, vocês estão acompanhando meu dia a dia, mas olha só que legal, a gente tem acabamento macio ao toque aqui nessa parte também do painel. Bem raro da gente ver em picapes desse segmento, o que agrega bastante valor, deixa ela mais sofisticada e superior às suas rivais nesse quesito. Quando a gente olha aqui,
Aqui nós temos a central multimídia. Vou ligar o carro já já para mostrar. Na verdade, vou ligar agora para mostrar para vocês. Já passei aqui para o outro lado. Uma outra coisa para mostrar para vocês: ajuste elétrico aqui dos bancos, profundidade e encosto. Uma coisa que eu não gostei muito é porque a gente não tem ajuste para erguer essa parte da frente do assento. Então prejudica um pouco quem é mais alto, como eu tenho quase 90 de altura. Eu vim dirigindo por cerca aí de 150 km para chegar no evento hoje. E aí a minha perna ficou mal apoiada, cheguei com dores aí no joelho no local. Bom, a abertura aqui do tanque vem aqui embaixo para você abastecer sempre diesel. Os comandos do farol sempre do lado esquerdo do motorista, como a gente já está habituado na S10. O volante é antigo, uma coisa que eu gostaria que fosse diferente, realmente para a gente perceber que ela está cada vez mais sofisticada. Podia ser o volante, por exemplo, do Onix ou da Montana, para realmente deixar ela com acabamento já diferenciado do que a gente tem visto no mercado há muitos anos, que é esse volante aqui. O painel é analógico, nós temos um computador de bordo aqui, como já manda o figurino da marca, sempre tela preta e branca, multifunções, tem bastante coisa, a gente acerta tudo por aqui e vai vendo. Aqui dá pra gente ver um pouco do consumo que eu fiz, 10,4 km por litro de diesel, né? No consumo basicamente 100% em estrada, a gente pode colocar um 90-10 aí, mas um consumo bom para um carro desse porte, desse peso, tá bom? Bom, aqui a gente tem os mostradores sempre analógicos, como eu falei, combustível e temperatura lá em cima, tem um pouco da autonomia aqui, 640 km, não, 640 km é quanto a gente rodou, para vocês verem que a picape é novinha, 524 km de autonomia é o que está marcando aí, mas acredito que ela faça um pouco mais ainda pela quantidade de combustível que temos ali. Aqui do lado direito a gente tem a central multimídia rapidinha, intuitiva, como a gente está acostumado, a conexão de Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que é muito interessante e ajuda no dia a dia. Ela é rápida, como a gente vê nos Chevrolet Onix, Onix Plus e também na Montana, além do tracker. Os botões físicos aqui tanto para a central multimídia, que ajuda bastante no dia a dia, quando você está dirigindo, não precisar ficar tateando, procurando coisas aqui na central multimídia, tem os botões físicos que são mais certeiros. Para o ar-condicionado a gente também tem ar-condicionado que é automático e também digital, olha só, embora seja uma telinha pequena, a gente não pode deixar de falar isso. Nós temos aqui um assistente de faixa, nós temos controle de descida, nós temos assistente aqui de estacionamento, uma série de coisas para ajudar no dia a dia, e eu vou contando para vocês aí no decorrer dos dias que a vez estará comigo como tem sido a experiência de dirigir a S10, principalmente dentro da cidade. Vou mostrar para vocês uma coisa do dia a dia, que é estacionar na rua, por exemplo. Olha o tamanho da vaga que você tem que encontrar para justamente conseguir estacioná-la. Aqui eu vou passando para vocês verem. Olha só o tamanho da vaga. É muito diferente de um carro convencional, de um SUV também. É um carro de mais de 5 metros de comprimento. Então para você estacionar na rua, quando for visitar alguém, é um problema aí que você vai encontrar, porque justamente você tem que encontrar uma vaga muito grande para ela caber. Agora, claro, vamos àquela nossa voltinha clássica, mas de um jeito diferente, né? A gente está acostumado a colocar picapes médias, principalmente com motor diesel e tração, né, 4x4 na terra, mas como elas estão ganhando mais espaço hoje, maior volume de vendas, claro, elas são muito usadas também nas ruas. Então a gente vai trazer ela aqui para um circuito urbano para a gente ver como é dirigir uma picape desse tamanho, né? Como eu já disse, mais de 5,30 metros aí, mais de 5 metros de comprimento no caso. Então, para ver como ela se sai no dia a dia na cidade, se é muito apertada ou não. Como a gente pode ver aqui nessa faixa, no caso aqui, uma faixa um pouco mais larga do que a gente está acostumado a ver em grandes centros, principalmente em São Paulo, tá tranquilo de rodar com ela, não é tão apertado aqui, sobra espaço suficiente para passar um motoqueiro aqui no meio. Mas em São Paulo é um pouco diferente dessa realidade, a gente vai ter faixas mais apertadas e aí a gente tem meio que se basear ali dos dois lados para conseguir encaixar ela no meio e escapar dos motoqueiros também. Então já fica esse conselho aí para você que mora em São Paulo e deseja tanto uma picape média. Quanto a desempenho, né, a gente tem aí um motor turbo diesel, né, 2.8, são 200 cavalos de potência, 51 kg de torque, os dados estão certinho aí na tela, vocês podem conferir. E é um motor muito forte que sobra para a gente usar aqui no dia a dia, afinal ela tem um apetite off-road, então onde ela é mais exigida.
Então, quando a gente põe isso aqui em prática na cidade, sobra de fato, a gente não tem dificuldade para passar por nenhuma rampa, independente da subida que seja, ela vai subir. E a gente tem um controle de tração, né? Um câmbio automático de 6 marchas, antes que eu esqueça de avisar. E ela tem a tração que é por seletor, então a gente tem um 4x2, um 4x4 e um 4x4 com reduzida, que aí quando você vai usar realmente num terreno mais hostil, que não é o caso aqui, a gente está rodando em perímetro urbano. Como eu disse, é um motor que sobra, tá? Os dados de desempenho estão aí na tela, vocês vão ver que velocidade, ela vai ter uma velocidade máxima controlada aí, então não vai ser tão alta. E o 0 a 100 na faixa aí dos 10 segundos, que para uma picape desse porte tá muito bom. Lembrando que de acordo com os dados do Inmetro, ela vai ter aí um consumo médio na faixa dos 8 km por litro de diesel, claro, dentro da cidade, e na faixa dos 10 km por litro de diesel na estrada. Mas aqui eu acabei fazendo um pouco mais, tá? Vamos mostrar dados aqui de computador de bordo, não é dados coletados, né, feitos à mão, então pode ter uma variação. Porém aqui, considerando um circuito aí mais ou menos 70-30 para a estrada, a gente está com um consumo médio de 10,2, que é um consumo bom, lembrando que um carro muito grande e também bastante pesado. Claro que em relação a conforto é um pouco diferente do que a gente está acostumado em carros de passeio. Então você que pretende comprar uma picape desse porte, com esse tipo de construção para usar na cidade, você vai ter que entender que valetas, lombadas, qualquer tipo de oscilação que tenha na via, você vai sentir bastante dentro da cabine. Por quê? A gente tem um tipo de construção muito diferente, não é monobloco, então a gente não tem uma peça só de estrutura, nós temos uma construção cabine sobre chassi, então ela chacoalha muito mais do que a gente está acostumado. Lembrando que essa versão aqui, que é a High Country mais completa, a gente também tem pneus de uso misto, né, todo terreno, ou seja, ela fica um pouco mais dura ainda. E lembrando que essa picape aqui está vazia, lá atrás nós temos um sistema, né, de suspensão com feixes de mola, ou seja, quando ela está vazia ela pula mais, então se torna um carro um pouquinho mais duro para a gente usar aí no dia a dia. Quando está carregado lá atrás, ela se torna um pouco mais leve, fica mais na mão, mas de qualquer forma é bom para entender aí que é um carro que pula bastante. Agora que a gente deu uma passada aí no circuito urbano, vamos sentir ela um pouquinho na estrada aqui para ver, porque a gente consegue atingir uma velocidade maior, né, sem passar dos limites, claro, da via, e a gente consegue sentir um pouco mais dela. Na estrada aqui, estrada plana, então a gente sente bastante a picape na mão, o volante aqui com ações um pouco demoradas depois que a gente puxa, né, para fazer o esterçamento, e realmente a carroceria tem uma rolagem alta, ou seja, quando a gente entra numa curva um pouco mais rápida, a gente sente que a carroceria ela realmente arrasta para o lado. O que acontece? Numa velocidade aqui mais ou menos a 100 km por hora, que eu já testei aqui em outros momentos, né? 100 km por hora a gente sente a picape o tempo todo na mão. Acima disso ela já começa a ficar, passar um pouco de insegurança, justamente porque a gente sente que ela está escapando demais nas curvas, mesmo em curvas mais rápidas, né? A gente não está falando de curvas fechadas, mas ela parece escapar um pouco mais e passa um pouco de insegurança, então a gente anda mais ou menos aí a 100 km por hora na estrada. Então isso é importante ressaltar também para quem está querendo comprar, saber da realidade de dirigir um carro desse porte aqui numa velocidade mais alta, numa viagem, por exemplo. Outra coisa importante para saber quando você vai viajar: meu, caçamba não é porta-malas. Se chover durante a viagem, independente se tem capota marítima ou não, ela vai entrar água e vai molhar sua bagagem. Ou seja, ou você vai ter que deixar ela suspensa com algum tipo de acessório da fábrica ou não, para você colocar lá na caçamba e deixar as malas um pouco elevadas, ou então você vai ter que basicamente viajar em 2 pessoas e lotar ali a parte de trás, né, o segundo banco ali com as suas bagagens. Então isso é muito importante saber para realmente não sair enganado. Falei sobre a aceleração, né? Aqui a gente consegue sentir um pouco melhor, que ela responde rápido aí quando a gente pisa aqui do lado direito, né? Então, uma picape que realmente tem bastante apetite, claro que não tanto quanto uma Volkswagen Amarok, por exemplo, mas dentro aí da concorrência, ela tem números próximos com a Hilux e também a Ford Ranger. Então, nesse quesito, não dá tanta diferença, você mal vai sentir na prática essa diferença de desempenho aí. Então, é um carro que manda muito bem.
Aqui a gente tem outra coisa muito importante, que como é o uso prático dela num estacionamento de supermercado, de shopping, olha só, eu parei ela aqui basicamente na risca da vaga e a gente vai ver quanto ela passa, né, além da risca, né. Nesse caso aqui, olha, a gente tem tudo isso aqui de bunda dela para fora na vaga, ou seja, isso aqui já dá para você medir um pouco como vai ficar no apartamento, se você tiver, se você não morar em casa, por exemplo, dá para você saber qual a dificuldade de estacioná-la aí num shopping, num mercado e qualquer coisa do tipo que tenha esse esquema aqui de vagas. Fala pessoal, aqui ó, último dia de S10 Rheincountry e eu vou perguntar para vocês agora o que vocês acharam dela, gostaram ou não? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, eu tô indo devolvê-la para a Chevrolet, a gente rodou mais de 400 km e a avaliação é a seguinte, para dentro da estrada, na verdade para dentro da cidade, ela se sai bem dentro daqueles parâmetros que eu falei, ou seja, você vai ter um pouco de dificuldade para estacioná-la, você vai enfrentar aí alguns problemas para encaixá-la dentro da faixa, mas tirando isso, é um carro que se sai super bem. Claro que a pegada dela é realmente mais fora de estrada, onde ela sai melhor, principalmente por conta da tração 4x4. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa aí também qual carro você quer ver aqui no Mob Vlog, ou no Primeira Partida, ou no Mob Avalia. E claro, não deixe de compartilhar esse vídeo com a galera e deixar seu like e se inscrever no nosso canal.